Amém, amados? Quero trazer um breve devocional nesta noite sobre o que realmente tem valor, sobre qual o bem mais precioso que cada um de nós pode ter na nossa vida. Eu tenho muitas coisas que eu amo, né? Tenho bens materiais, espirituais, tenho a minha esposa amada, mais preciosa de todas. Então tem muitas coisas que são preciosas, mas eu quero refletir contigo sobre algumas coisas. Qual o bem mais precioso que eu posso ter? Será o ouro? Serão as propriedades? Será minha vida? Será a minha família? Para muitos, posição social, ética, honra, todas essas coisas, porém, um dia perderão a importância, pois não contribuirão para nos levar ao propósito de Deus para as nossas vidas. O ouro, por mais valioso ou puro que seja, não pode, por exemplo, alterar um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de morte. Não pode, ele não tem poder para isso. Ele pode fazer com que eu conquiste muitas coisas aqui na terra, mas ele não é perdidas. Vem um vendaval, vem um furacão, né? Vem uma bolha imobiliária. Alguns anos atrás nós vimos nos Estados Unidos uma bolha imobiliária, mansões sendo vendidas por $10, perdeu o valor. Então, as propriedades também não são o que existe de mais importante. Então a nossa vida aqui na terra, né, por mais maravilhosa que seja, ela também não é. Ela é finita. Um dia ela acaba. E a palavra ainda diz assim, olha, passou dos 70, é canseira e enfado. Alguns por mais vigor alcançam mais, alguns têm a unção de Caleb, né? Aleluias, eu quero ter essa unção, né? Para ficar até o fim na plenitude, né, Zuleide? Firme, alegria, uma pessoa jovem de espírito, né? Um coração alegre aformoseia o rosto, não é verdade? Então, tudo passa. A família é uma dádiva de Deus, né? Alegra os nossos corações. Preste atenção, a família não pode se tornar um ídolo nas tuas vidas, nem na minha, nem na sua. Muitas pessoas colocam a família acima de tudo e de todos. Não posso fazer nada porque não a minha família. Nós temos que preservar o tempo em família. Nós temos que valorizar a comunhão em família. Nós temos que investir na vida do nosso cônjuge. Nós temos que honrar os nossos pais, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, ser um exemplo para eles, amá-los incondicionalmente. Mas nós não podemos idolatrá-los, né? Porque a palavra diz que aquele que amar marido, mulher, filho, qualquer coisa mais do que ele, não é digno dele. E quantos nós vemos no mundo e na igreja amando e idolatrando a família? A posição social, o status, não eu valorizo demais a minha posição de pastor aqui. Olha, eu amo estar aqui pregando a palavra de Deus, porque eu sou muito mais espiritual que a maioria dos irmãos. Balela, vaidade. A Bíblia diz que tudo é vaidade. A posição social, o status. No reino é de ponta cabeça. Maior é aquele que
serve. Maior é aquele que se humilha. A ética, a honra, né, também pode ser vaidade. E tem mais, a ética, ela varia de grupo social para grupo social, de cultura para cultura. Quem estudou sociologia na faculdade vai lembrar dos folks e os mores, acho que a pronúncia é essa. Fala disso, né? Pelo menos no meu tempo falava, lá nos idos de 1980, alguma coisa, quando eu fiz a disciplina de sociologia na faculdade de jornalismo. Vocês já pensaram que grande jornalista a sociedade perdeu? Porque eu resolvi me tornar um pastor. Né? Pura vaidade. Eu falo isso, como sempre digo aqui desse púlpito, o que eu mais me orgulho é da minha humildade. De tal forma que essas coisas mudam, que o que era certo ontem pode não mais ser considerado certo hoje. Você está pensando o seguinte agora, pode, não precisa esconder. Nossa, pastor, mas tu está mais amargo que um chimarrão hoje, né? Como tu está pessimista, barbaridade. E eu lhe digo que não, de jeito nenhum, pelo contrário. Eu falo desta forma para te mostrar que existe algo que de fato tem valor, algo que traz esperança, que traz alegria eterna, que traz o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Eu quero refletir contigo nesta noite sobre um tema: o valor da fé. Você gosta de fazer conta? Vamos fazer umas contas aí para ver o valor da fé? A fé que nos foi dada por Deus, conforme está em Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus, dado pela graça, mesmo diante dos cenários mais adversos, mais difíceis, ela não pode ser removida do nosso coração. Daqueles que creem em Deus, daqueles que creem em Cristo, daqueles que esperam em Cristo, daqueles que o amam, nada pode retirá-la. Por isso, tanto no passado como em nossos dias, e ainda outros que virão, muitos, sem hesitar, dão as suas próprias vidas pela fé. Nega a tua fé ou você vai morrer. Pode matar. Tem neles o mesmo espírito que havia em Estevão, o primeiro mártir. Né? E nós cantamos um cântico muito bacana, muito bonito, né? Lá dos idos de antigamente, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E era justamente o salmo que eu ia citar para começar essa mensagem. Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1. Está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Sempre é bastante tempo, né? Olha que ali na região de Jerusalém já ocorreram eventos sísmicos, e quando a gente vai lá para Apocalipse, fala de um grande terremoto que vai acontecer. Mas o salmista aqui está dizendo: olha, o monte de Sião não se abala. E aqui a ideia de não se abala traz a conotação de que ele não cambaleia como um bêbado, que ele não treme diante das adversidades. E essa ideia de firme traz a ideia de que ele permanece, não pode ser removido de forma alguma. É sobre esta fé que eu quero falar. Esta fé é a âncora da nossa alma e a luz para os nossos passos. Eu gosto de pensar na fé como uma âncora e como uma bússola.
ela nos fortalece, ela nos firma e ela aponta o caminho. Né? E a palavra fala que ela é a luz para o nosso caminho. Né? Nós já conhecemos esta passagem. Ela ilumina todo o caminho por onde nós vamos andar. Salmo 119. Quem já leu o Salmo 119? É grande, hein? É tremendo esse salmo. Se você pega o Salmo 119, no versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Ela foi dada a cada um de nós, está dentro do nosso coração e ela é uma âncora. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 18. Hebreus 6, a partir do 18. Diz assim: para que, mediante duas coisas nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Essa é a fé. Ela é a âncora da minha alma. A fé, ela não está baseada em circunstâncias. Ainda que nós possamos, como a gente vai ver na sequência, estar contristados, abatidos, chateados. A fé, ela é a âncora da nossa alma. E eu quero, agora sim, feita essa introdução, falar contigo sobre o valor da fé. Então, meu irmão, minha irmã, você tem no seu celular uma calculadora. Então, você vai abrir a sua calculadora espiritual. Ah, não tem no celular, pastor, mas devia. Né? E nós vamos calcular o valor da fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Quando Pedro está dando ações de graças, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, não é inacessível, mas é imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo quando apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Muita coisa tem aqui. Eu podia tirar aqui para a gente
conversar uns 10 princípios e dizer, vamos começar com o ponto 1. Daí se eu falasse 10 princípios, você já ia desistir, né? Mas, então não vou falar. Eu quero fazer contigo agora uma exegese. Ai, pastor, tu vai fazer isso comigo aqui, na frente de todo mundo? Calma, exegese é uma coisa boa. Nós vamos estudar versículo a versículo e nós vamos ver o que essa passagem está dizendo. Vamos para o primeiro versículo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Essa palavra aqui traz a ideia de que, por causa da muita misericórdia de Deus, Ele nos gerou novamente. Regenerou. Isso significa que, pela misericórdia de Deus, eu posso hoje, aos 63 anos, começar uma história nova. Começar uma caminhada nova. Se eu tivesse me convertido agora. Mas já faz alguns anos. Então essa história nova já começou há muito tempo. E para muitos aqui é assim. Nós fomos regenerados. Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. A ideia aqui é que Deus nos regenerou para uma expectativa de vida e não de morte. Olha que tremendo isso. E isso tudo baseado num fundamento da fé, que é a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele começa dando graças a Deus por isso. E tem que dar muita graça mesmo. E no verso 4 diz o seguinte: nós fomos chamados para uma herança incorruptível. Herança também traz a ideia de expectativa, de algo que virá, né? Ele diz, olha, essa herança que eu tenho preparado para vocês, ela jamais poderá perder valor. Ela jamais se poderá corromper. O valor que ela tem é inestimável. E ela não tem nenhuma mácula, e ela é imarcessível. Ela não murcha, ela não perde o viço. É bonito quando você olha para uma planta, né? Eu que gosto de plantas e estou sempre mexendo nos bonsais, e você olha e vê aquilo está bonito, está viçoso, né? Então, Deus está dizendo isso, que essa herança, essa expectativa que não se corrompe, que não tem manchas, que não tem máculas, que não perde o viço, ela está reservada. Você já viu quando você vai em algum lugar, que daí tem que reservar, um restaurante chique, né? Daí você tem que ligar 3 dias antes para reservar um lugar, na melhor mesa. Você vai assistir alguma peça no teatro, você vai em algum lugar, tem que reservar lugar. A palavra está dizendo que o Senhor já reservou essa herança para nós, está preparada. Jesus diz lá no Evangelho de João, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E ele continua no verso 5, né? Que diz, falando sobre o poder de Deus que nos guarda. Ele diz assim, que vós sois guiados, sois guardados pelo poder de Deus. A palavra para poder é dunamis. Dunamis é dinamite, é uma explosão, é algo grandioso. Então ele está dizendo, olha, vocês são guardados por um poder muito forte de Deus. E isso ocorre mediante a fé. E o que é a fé? Vou fazer um tratado de teologia sobre a fé aqui, vou pregar 5 domingos. Não vou fazer isso. Mas eu quero que você guarde a ideia do texto. Ele diz que mediante a fé é tendo a convicção
da verdade. Então nós somos guardados por um poder inimaginável, mediante a convicção da verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém. Nós somos guardados mediante essa fé para salvação. Aí, salvar do quê? A ideia aqui é nós somos guardados mediante essa fé para ter um livramento. Quando ele fala de ter livramento, ele está dando a ideia de que haverá punição e haverá livramento. Recentemente, nós vimos aqui no nosso país um julgamento de uma pessoa muito importante, né? E houve divergência entre os juízes. Um trouxe um livramento total e os outros, peso de acusação e sentença severa. Sem entrar no mérito desse julgamento, trazendo isso para nós. Nós somos pessoas que, se não fosse a graça de Deus, nós teríamos um destino terrível. Mas aqui está falando que pela fé nós temos o livramento para a salvação, né? E esse livramento ele vai se revelar, né? Ele vai se revelar. E a mesma palavra aqui que ele usa para se revelar é a palavra que ele usa para dizer Apocalipse, que é justamente revelação. Então esse livramento ele vai ser visto por todos no último tempo, quando haverá uma diferença de destino do justo e do ímpio. O poder de Deus, ele fortalece a nossa fé para suportarmos provações. Agora, quanto tempo duram, né, as provações e quanto tempo nós teremos que passar por isso? O verso 6, se referindo a isso, ele diz assim: nisto que eu já falei, sobre livramento, sobre fé, sobre misericórdia, exultais, sejam tomados de grande alegria, mas uma alegria daquelas que você tem vontade de sair pela rua pulando e gritando e que você não se contém. Então ele está dizendo, olha, nisso, exultais, tenham grande alegria, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, querido, aqui se desfaz aquela ideia, né, de que o cristão não pode estar abatido na sua alma, de que o cristão não pode estar triste, que o cristão não pode estar decepcionado. Estava comentando com o Brasil outro dia, no grupo caseiro, que na comunidade cristã de Curitiba, há muitos anos atrás, o pastor Miguel Piper, um homem do fogo, profetão de Deus, né, cheio dos aleluia. O grupo de louvor estava tocando uma música muito bonita, agitada, e dizia no refrão: não pode ser triste um coração que conhece a Jesus, não pode estar triste um coração que conhece a Jesus. E o Miguelão levantou da sua cadeira, chegou diante do grupo de louvor e disse assim: parem, não cantem essa música, porque essa música está dizendo uma mentira. Já pensou que pode ter passado na cabeça das pessoas, né? Porque essa música está dizendo, leia o livro de Salmos. Quantas vezes Davi falou da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento? Jesus diz, olha, minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Então essa ideia de que o cristão é um super-homem, que ele não vai passar nenhuma luta, mas já pensou se fosse assim? Não ia ter muçulmano, não ia ter outras religiões, todo mundo ia querer ser cristão, porque é um passaporte para ser bem-sucedido e feliz para sempre. Né? Mas ele está dizendo, olha, no presente tempo, se for necessário que você se entristeça, e olha, por várias provações, não se preocupe.
Não se preocupe, né? E ele continua no verso 7 dizendo o seguinte: para que, uma vez confirmado, pega a tua calculadora aí, o valor da vossa fé. O valor da tua fé. Está passando luta, está passando provação, né? Tem aquele cântico, dá um glória a Deus, né? Lá dos irmãozinhos mais aleluiados, né? Que fala, vai, como é que é? Vai sofrendo, dando glória a Deus, vai tal. Mas, na verdade, irmãos, ele está dizendo isso, olha, porque isso vai acontecer, é inevitável. E muitas vezes, quem vai te chatear é aquela pessoa que você mais ama. Aquelas pessoas em quem você deposita mais consideração. Muitas vezes são estes que vão te decepcionar, que vão te desapontar, que vão te perseguir, que não vão te compreender. Muitas vezes são esses. Porque se for alguém que não tem nenhum valor para ti, também não faz diferença nenhuma, né? Não vai nem doer, né? Agora ele está dizendo isso, ó, o valor da vossa fé, uma vez confirmado, é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, né? E isso vai redundar em glória, em louvor e honra na revelação de Cristo, lá na frente, né? Então, irmãos, a gente vê que em momentos de instabilidade econômica, as pessoas tiram os seus recursos dos bancos e elas colocam no ouro, porque é a coisa mais estável, é aquela que não perde valor nunca. Mas ele está dizendo, olha, o valor da tua fé mas é muito mais precioso do que o ouro, porque o ouro é perecível, mesmo que seja o ouro apurado pelo fogo. E o valor da tua fé, ele vai redundar em algo proveitoso, em louvor, em glória e honra, quando o Senhor Jesus se revelar, quando ele se manifestar, né? E aí ele continua, já estamos caminhando para o fim, né? No verso 8 ele diz assim, falando de Jesus: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, de novo, explodindo de alegria, com uma alegria indizível e uma alegria cheia de glória. Sabe por quê? Porque esta fé, ela vai te levar para um fim proveitoso, para a eternidade. E aqui ele coloca o fim, o objetivo, o propósito da fé que Deus te deu e colocou no teu coração: a salvação da tua alma. Então, nessa breve introdução do livro de Pedro, que tem o primeiro e o segundo, e é especial, né? Ele dá ações de graças, começando já desta forma, começando pelo começo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Concluindo, meus irmãos, se você ainda não tinha uma ideia exata da importância da fé, do valor da tua fé, reflita sobre isso que eu falei nessa noite. Reflita até onde ela pode te levar. Porque hoje eu procurei não aprofundar em conceitos teológicos de fé, mas trazer um resultado prático da fé e dizer que você tem que vivê-la. Que mesmo que aconteçam dificuldades, ela foi implantada por Deus no teu coração e ela não pode ser removida dali. Não há como. Mas se você ainda tem alguma sombra de dúvida sobre o que Deus pensa sobre ti e sobre o que Ele deseja para ti, eu quero concluir com um versículo para te inspirar, né? Para te ajudar a confiar ainda mais no Senhor e a fortalecer a fé que Ele te deu.
Abra comigo em Jeremias capítulo 29, verso 11. Ali está escrito um pouco do propósito de Deus para ti, do que Deus deseja para ti. Fortalece a tua fé nisso. Quando vier a dúvida, lembra que ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus maravilhoso! Que Deus tremendo! Você nunca tinha visto esse versículo na tua Bíblia? Está lá em Jeremias 29. Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos de bem, Ele quer dar um fim que tu mesmo deseja, que tu sempre deseja o melhor para a tua vida, mas o melhor de Deus ainda é muito superior ao que tu pode imaginar. E Ele diz assim: então vocês vão ter comunhão comigo, então vocês vão ter vontade de me invocar, vocês vão orar, eu os ouvirei. Vocês vão me buscar de todo o coração. E quando vocês fizerem isso, eu vou me deixar ser achado por cada um de vocês. Porque eu quero mudar a tua sorte. Amém? Amém. Queridos, a fé que Deus deu a cada um de nós não tem preço. É inegociável. É muito superior a qualquer coisa. Que o Senhor possa testificar no teu coração essa palavra. Que essa palavra possa, em momentos de dificuldade, ser uma âncora. Não porque eu disse, mas porque você vai lembrar o que está escrito em Pedro. Você vai lembrar o que está escrito em Jeremias. Você vai lembrar o que está escrito em Hebreus. E você não vai ser abalado. Amém? Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Pai, aqui está o teu povo, essa fração da tua igreja que se reúne aqui, e eu quero orar por eles, Senhor, e orar por mim também, Senhor, e dizer: Senhor, fortalece a cada um de nós na fé que tu nos deste, na fé em Cristo Jesus. Fortalece, Senhor, anima, consola, revigora. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres inabaláveis, homens e mulheres que oram e que te encontram e que são abençoados por ti e que veem o quanto tu lhes favorece e o quanto tu mudas a sorte de cada um. Em nome de Jesus. Amém.